Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma live com a Priscila Damião, trazendo uma convidada ímpar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito legal e muito bem procurado, eu diria, né? Pelas famílias e também pelas pessoas que procuram saber um pouco mais do tratamento por uso de substância. Então, vamos assistir a vinheta da Priscila e aí a gente já começa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim. Bom, Jairo Teles, eu sou idealizador dessa ideia, desse projeto, e hoje fazendo algumas parcerias, inclusive agora a Priscila faz parte dessa parceria também. Sejam bem-vindas ao canal e fiquem à vontade. Muito obrigada, Jairo, obrigada a todos que nos assistem, que ainda vão nos assistir. Então, eu sou Priscila Damião, é através do Metamorfose, juntamente com o canal do Recuperação em Foco, nós estamos com a convidada, a doutora Vitória Padilha, aqui psiquiatra, nos presenteando, então, com todo o seu conhecimento. Desde já, muito obrigada, doutora, porque prontamente também aceitou o convite de estar conosco, compartilhando desse momento. Aliás, nós temos tido, né, Jairo, muita sorte, vamos dizer assim, apesar de nunca foi sorte, sempre foi Deus, de trazer as pessoas que prontamente aceitam estar aqui compartilhando conosco desse momento aí. Nosso tema é sobre a indicação de internação voluntária, involuntária, mas antes de entrar no assunto, eu quero abrir aqui, então, para a doutora Vitória estar se apresentando. Seja bem-vinda, doutora. Fique à vontade, o canal é todo seu. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Priscila e Jairo, pelo convite. Fico muito agradecida e é sempre uma oportunidade preciosa poder falar um pouco mais sobre dependência química. É minha área de atuação principal, por eu ter feito mestrado na área na Unicamp, e o destino, de certa forma, me trouxe para essa área também, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar praticamente período integral num hospital voltado para a dependência química, que fazia parte do Serviço Cândido Ferreira, em Campinas, e aí acabei me apaixonando pela área, e lá se vão 15 anos, né? E por que eu acho importante? Porque ainda tem todo um tabu envolvido em relação à dependência química, uma dificuldade da população em geral compreender que se trata de um problema não apenas de hábito, mas de saúde, que envolve a saúde individual de um indivíduo, mas também a saúde mental de uma família e de toda a sociedade. A gente for levar em base, pegando apenas o álcool, que é a principal droga lícita, quase 10% da população em geral preenche os critérios para a dependência de álcool. Então, uma multidão de pessoas que precisam de algum apoio, de uma orientação, então toda ajuda é muito bem-vinda. E aí a questão da internação é um tema bastante delicado e necessário de se dizer, porque pelo sofrimento envolvido das pessoas que convivem com o dependente, nunca é uma decisão fácil, muitas vezes é tomada em momentos críticos. Então, a desmistificação passa por tirar a ideia da internação como um castigo, disso poder ser falado para a pessoa, para o doente, para o ente que tá passando por uma dependência química, que é um recurso, talvez o último recurso, mais intensivo, mas que pode ser necessário para depois a pessoa conseguir mesmo ter forças para se envolver num tratamento ambulatorial. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, o quanto que é necessário as famílias se munirem de um conhecimento técnico, realmente, técnico, baseado em evidências,
e estarem respaldados para procurarem lugares que sejam confiáveis, com uma equipe que tenha uma transparência, que possa falar de um conhecimento técnico, para poder, então, indicar o melhor tipo de internação para aquela pessoa especificamente, o tempo de internação, a proposta de internação, porque cada pessoa é única. Então, cada um vai ter um tipo de abordagem, né? Eu acho legal, assim, a gente que está acostumado a falar todos os dias e trabalha com esse assunto, os termos ficam muito acessíveis para nós, rápido, né, da gente assimilar. Mas quem está descobrindo agora, ou está muito emocionalmente envolvido, não tem o conhecimento, não sabe diferenciar uma internação voluntária de uma internação involuntária. Às vezes você comenta, mas qual que é a diferença? Então, eu acho importante, agora já do início da nossa live, a gente pontuar essas diferenças para aí depois a gente ir crescendo, né, no assunto. A internação voluntária é aquela internação que o próprio nome já diz, né, é do consentimento do usuário. Então, a pessoa, ela entende que ela tem aí critérios de dependência, que já fugiu do controle, então ela prefere, para fazer a desintoxicação e aí dar continuidade, como a doutora Vitória bem colocou, a internação. Então, essa internação é por livre e espontânea vontade, né? A pessoa, então, entendeu que ela necessita, que é uma boa alternativa de tratamento, então ela procura um lugar que vai melhor atender às suas necessidades e ali, então, voluntariamente, ela fica naquele lugar, usufruindo, então, de todos os recursos que aquele lugar oferece para aquela internação. E a involuntária é o contrário, né? É quando a pessoa não tem noção que ela é dependente química, mas que profissionalmente, por um psiquiatra, por um médico, ela é avaliada e ela atende a esses critérios, e aí é indicado, no caso dela, a internação, mas ela não quer. Mas aí a família, então, né, tem uma lei que ampara, se eu não me engano, é de 2001, essa lei, que aprova que as famílias possam, então, assinar essa internação, fazer essa internação contra a vontade da pessoa. Então, aí a família busca uma clínica, a família busca uma comunidade, e existem vários cuidados que nós vamos falar aqui para as famílias quando isso acontece, quando isso acontecer, né, para que essa família não fique refém de um lugar que não é apropriado, que não é regulamentado, né, e colocar o seu familiar lá, porque ela vai ter dor de cabeça, tanto com o familiar, tanto com financeiro e com aquela própria comunidade. Então, essa é a diferença do voluntário pro involuntário. Depois tem a outra modalidade de internação, que é a compulsória, nós não trouxemos aqui, mas é aquela onde é determinada por um juiz, né? Não é nem pela família, nem pelo indivíduo. Né? Mas aí, depois, se a doutora quiser também abordar esse assunto, acho interessante também. Sim. A Priscila, então, elencou as três formas de uma internação psiquiátrica, né? Seria voluntária, involuntária e compulsória. A voluntária fica mais simples, é o indivíduo mesmo que percebe. A involuntária, então, alguém que convive com a pessoa que vai perceber, ou o médico do paciente, que vai avaliar e perceber que realmente a internação é indicada. Vamos supor que eu sou um familiar de um dependente químico. Como é que eu posso... qual que é o momento que eu devo pensar numa internação involuntária? Quando a pessoa está numa situação de risco. O que é um risco? É risco para a integridade física de si mesmo, risco para outros, risco para a saúde, risco de um acidente. Então, é essa a principal pergunta que o familiar precisa se fazer. Tá, eu vou esperar, vamos supor que eu estou falando de um irmão, vou esperar meu irmão decidir se internar, mas ele está em situação de rua. Ele já está cometendo pequenos delitos. Ele corre o risco de ser espancado e morto e sofrer alguma violência a qualquer momento. Então, essa pessoa está numa situação de risco. Percebe? Mas aí eu consigo, com muito custo,
levar o meu irmão para uma consulta com um psiquiatra de confiança. Aí ele vai, passa uma avaliação, o psiquiatra confirma que tem uma indicação de internação, mas essa pessoa, o paciente, o meu irmão, fala, não quero, não vou internar, eu quero continuar minha vida. Mas o psiquiatra fez a avaliação, tem a indicação, o psiquiatra concorda que a pessoa está em risco e a família também. Então, nessa situação, a família pode se organizar no sentido de contratar um serviço de ambulância, uma remoção, para levar essa pessoa involuntariamente para um serviço de referência, um hospital, uma clínica terapêutica para internação involuntária. Neste caso, quem responde pela internação involuntária é o médico. Então, por lei, o Serviço de Saúde de Internação tem 3 dias para comunicar ao Ministério Público que essa pessoa está internada contra a vontade e explicar o motivo da involuntariedade. Então, não é assim, não é uma coisa arbitrária, né? Existem regras para isso, existem normas, e essa pessoa, então, vai estar amparada por essas normas e pelos critérios de diagnósticos médicos. Agora, a internação compulsória, aí como a Priscila falou, ela é determinada por juiz, mas também passa pela esfera de saúde. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que não tem família, simplesmente não tem uma rede familiar, e aí então é o serviço social daquele município que identifica uma pessoa que está em situação de rua, mas como não tem nenhum familiar para respaldar essa internação voluntária, então é acionado o Ministério Público e aí se torna, então, uma internação compulsória. Mas, assim, no frigir dos ovos, também é um cuidado de saúde, né? A internação compulsória, por mais que seja determinada pelo juiz, né? Então, é isso. Essa pergunta que o familiar precisa se fazer. Essa pessoa está em risco? Está falando que está em suicídio o tempo todo. É um risco, porque está verbalizando uma ameaça para si mesmo. Então, é uma situação de risco, sabe? Então, porque assim, você esperar que uma pessoa que esteja numa situação dessa a se tornar voluntário, a querer internação, pode ser realmente tarde demais. Então, a internação involuntária salva vidas. Ela pode começar involuntária e se tornar voluntária, e eu já vi isso inúmeras vezes. Eu acho que vocês também, né? Se vocês quiserem falar um pouco da experiência de pessoas que começam involuntárias, uma situação dramática e assim aos poucos, com muito cuidado, com carinho da equipe de conscientização, todo um trabalho que se faz psicoeducativo, né, numa internação séria, né, numa internação referenciada, a pessoa sai voluntária, já sai da internação voluntariamente, né, querendo o tratamento. Isso, doutora. E isso é muito bonito de ver, né? O que acontece muito, como a gente estava falando anteriormente, as famílias, como elas não têm essa base, essa raiz desse conhecimento, no desespero, elas ligam para a primeira que aparece no Google, né? Então, a família, ela não tem conhecimento do lugar, ela não faz uma análise, ela não conhece pessoalmente, ela não conversou com quem já esteve, ou com uma família de uma pessoa que já esteve. E aí envolve todo um risco para a saúde daquela pessoa também, porque ela já está indo de uma maneira involuntária. E aí ela vai ser removida, às vezes, por uma equipe de remoção que não é especializada, que não é credenciada, né, que envolve todos os riscos aí, a pessoa não está querendo ir, né, como se fosse um sequestro, vamos dizer assim. A pessoa está sendo levada contra a vontade dela e de uma maneira totalmente incorreta. E aí chega nesse ambiente, que também não é um ambiente que tem todo esse respaldo, né, multifatorial de profissionais capacitados, e ali ela passa por 3 meses ou por 6 meses. Imagina o psicológico que não fica dessa pessoa, que já está totalmente disfuncional, né? Então, a importância da família, a gente trabalha muito na questão da família, para que não chegue a isso, porque existe muito isso, né, doutora? As internações involuntárias,
muitas vezes são feitas sem essa prescrição médica. Sim, sim, a gente está na era da informação, né, Priscila, Jairo? Então, assim, a informação ela nunca esteve tão disponível. Porém, temos muita desinformação misturada com a informação, né? De locais que não são credenciados, de pessoas que... Toda área tem charlatanismo, a dependência química não está fora disso. Então, é importante, por mais que a situação seja crítica, e que, como a gente estava conversando antes, né, Priscila, e por mais que seja dolorido você procurar um conhecimento de algo que está trazendo sofrimento para aquela família, né? Então, meu irmão é dependente químico, mas só de qualquer notícia sobre a droga já virou um trauma para mim. Apesar de tudo isso, é importantíssimo a família se munir de informação e aí sim procurar locais que sejam referenciados. As pessoas podem visitar os locais antes de encaminhar o dependente químico para uma internação, conversar com pessoas que já estiveram, como a Priscila falou, porque você tomar a decisão de uma internação no momento dramático, no impulso, sem conhecer, simplesmente para lidar com aquela situação urgente, você vai ser traumático para todos naquela situação, dependendo da forma como foi feita a remoção e tudo mais. E vai se criar uma expectativa absurda em relação àquela internação que não vai ser cumprida. A gente sabe, nós que trabalhamos com dependência química, que a internação ela é apenas o primeiro passo de um percurso muito longo. E quando se trata de internação involuntária, é um passo menor ainda, né? Porque você simplesmente tirou aquela pessoa da situação de risco, mas tem todo um trabalho de desintoxicação e de conscientização, de melhorar o estágio de motivação da pessoa, que isso pode se demorar meses e até mais tempo. E aí, por ter sido muito traumático a decisão de internação, aquela família vai ter uma expectativa que aquela pessoa saia de alta pronta, curada, né? Que seja resolvido. Né? Eu vou deixar o meu irmão lá internado 6 meses, ele tem que sair outro irmão, né? Outra pessoa. E não é assim que funciona. No primeiro evento social que tiver, se não tiver um mínimo de preparo, de prevenção de recaída, vai recair. Sabe, que é um processo que nesse processo inclui não apenas o tratamento em regime de internação, mas o tratamento ambulatorial também. Porque a vida não é dentro de um hospital, dentro de uma clínica, a vida é fora, né? E as coisas, os gatilhos, digamos assim, né? As tentações, elas vão estar em cada esquina. Então, se a pessoa não tiver um preparo, ela vai recair. E aí, para a família que investiu muito, às vezes até todo o patrimônio da família para uma internação, e de repente dar com os burros na água, né? No primeiro mês após alta, a pessoa recai, é assim, é se abrir um chão. E nesse percurso a gente vê familiares desistindo daquele ente, desistindo mesmo, lavando as mãos, porque pelo sofrimento que tudo isso causa. Né? De se ter uma expectativa que a pessoa fosse sair curada, e não é isso. E assim, eu nunca vou cansar de dizer isso, vai ser sempre um passo de um percurso muito longo, que requer não só o tratamento da pessoa que tem a dependência química, mas de toda a família, de todo o entorno. Porque para quem convive, um sentimento de impotência crônico, né? Você conviver com aquela impotência cronicamente. Isso adoece também. Você vai perdendo esperança na melhora daquela pessoa. E aí você vai precisar de um profissional que olhe além. Um profissional que vai olhar o potencial que aquela pessoa tem além da dependência química, que talvez você nem conheça. E aí você precisa do olhar desse profissional que ainda acredite por você, por um período, ainda acredite por você na recuperação daquela pessoa, né? Perfeito. Tem um livro de entrevista motivacional, não sei se vocês conhecem, eu não estou com ele aqui, mas uma das frases que tem no início do livro, na introdução, se eu acreditar em você, você vai ser aquilo que eu acredito que você pode ser. É uma coisa nesse sentido, né? E eu acho muito bonita essa frase, porque se você acreditar que a pessoa tem potencial de recuperação, você vai muitas vezes acreditar por ela. Você vai fazer a ponte para ela em algum momento,
até ela se recuperar. E aí as histórias são muito bonitas de recuperação. Eu sempre falo também para as pessoas que eu atendo, até para os residentes, que uma recuperação de um dependente químico é você devolver para a sociedade uma pessoa, muitas vezes, numa idade produtiva, um jovem, saudável. É recuperação não só de uma vida, mas de todas as vidas envolvidas naquela vida. E é uma história de superação, sempre vai ser uma história de superação. Doutora, e como que as famílias podem identificar os sinais? Porque nós sabemos que existem sinais que vão dar parâmetros para essa família para saber se aquela pessoa precisa de uma internação ou não, né? Quais são esses sinais? Aí vai depender muito do tipo de substância. Em relação ao álcool, os sinais são mais claros, que é uma droga socialmente aceita. Eu acho que em relação ao álcool, é ter muito claro que não necessariamente a pessoa precisa usar álcool todo dia para ser um dependente, né? Existem vários padrões de uso. Então, não necessariamente o alcoolista, o alcoólatra, ele vai ser aquele que vai beber todos os dias. Tem vários padrões. Então, ele bebe de fim de semana, mas chega todo fim de semana, o sujeito vai dar PT, como se diz. É uma doença, é um quadro de dependência. Então, esse é um aspecto importante para se avaliar. Outras drogas. A maconha. A maconha é uma droga ilícita, mas socialmente aceita. E o principal sinal envolvido de problemas em relação à maconha são sintomas emocionais, que podem ser muito graves. Por mais que na hora do efeito da intoxicação dê uma leveza, a pessoa se sinta mais leve, muda a percepção do tempo, a maconha, ela piora sintomas depressivos, ansiosos, psicóticos a longo prazo. Então, vai piorar. Mesmo que a pessoa esteja em tratamento, os sintomas só vão piorando. Se a pessoa tem uma tendência suicida, com a maconha isso vai piorar. Então, isso é um sinal, claro. E outra é um abandono da motivação. A maconha, ela está muito relacionada ao que eles chamam de síndrome amotivacional, que já foi descrita para o usuário crônico de maconha, que é, como o próprio nome diz, a pessoa perde a motivação. Olhando de fora, parece aquela pessoa que perdeu a ambição, né? Então, tá sempre um pouco desleixado, cabelo por fazer, por cortar, barba por fazer, mas aí ele justifica que é o estilo de vida dele, mas ele vai, aos poucos, abandonando qualquer outro tipo de sonho, de planejamento futuro, de terminar aquela faculdade, de procurar um emprego melhor, de procurar coisas melhores. Então, é amotivacional. Então, a maconha, ela vai minando a luz daquela pessoa. Então, isso é um sinal que não tá bem, que ele usa não tá legal. Em relação à cocaína, por incrível que pareça, às vezes não é tão claro assim. Tá? Eu já atendi pessoas, pacientes, cujas famílias demoraram anos e anos para se perceber que havia algum problema naquela pessoa. Mas tem sinais, né? A cocaína ou crack é uma droga estimulante, então o usuário ele pode ficar muito agitado no momento do uso, com a pupila dilatada, perder a necessidade de sono, ter menos necessidade de sono, ficar mais irritado, até mesmo chegar a ficar agressivo. Mas vamos supor que não tem alteração de comportamento, que isso pode acontecer, de não ter alteração de comportamento. Mas começa a sumir dinheiro, né? Começa a faltar o dinheiro, as contas não fecham, a pessoa não fala para onde vai, fica horas e horas fora de casa e volta e fala que só ingeriu bebida alcoólica, mas você percebe que a pessoa está muito alterada para só ter sido só o álcool. Então, a cocaína, ela pode ser um pouquinho mais difícil para ser detectada para pessoas que nunca usaram, que não têm acesso a nenhuma droga, porque é uma droga que não tem cheiro, né? Não tem hálito, não é algo que fica com fumaça. Então, a pessoa tem que ficar atenta a esses outros sinais de relapso no trabalho, no estudo, das amizades, das companhias que a pessoa tem feito, não é? Porque, de repente, está num grupo de amigos que todos usam, não é possível que apenas o seu filho não use, por exemplo, né?
Então, esses são sinais interessantes, importantes de qualquer alteração de comportamento, qualquer alteração. Tipo, ela sempre foi uma pessoa dócil, daqui a pouco está irritado, está disfórico, está quebrando objetos. Pode-se pensar a respeito de uso de alguma substância, né? Uhum. Bom, eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro, Jairo. Eu ouvindo vocês dizer aqui, passa um filme na minha cabeça que eu vejo isso todos os dias, né? Acesso isso todos os dias e vivo também. Eu sou um dependente químico, né? E eu tenho aí lutado muito. Vou confessar para vocês, tem dias que parece que eu estou mais próximo do fator do uso, mas tem dias que parece que eu estou anos-luz do uso. E aí é uma luta constante. Quando vocês falam essa questão de tratamento, né? Já passei por essas 3 modalidades de tratamento, essas 2 que a gente está falando, e também pela comunidade terapêutica, onde aconteceu o despertar e muita coisa mudou. Né? Por isso que hoje eu estou aqui também. Mas eu queria trazer uma pergunta assim, ó, quando é a hora de internar um dependente químico? Né? E aí a gente já está vendo alguns sinais e sintomas, né, para que seja feita essa intervenção. Mas eu vi aqui na minha pesquisa, diz assim, ó, de acordo com a lei 10.216/2001, a internação para dependentes químicos só pode ser indicada quando todos os outros recursos se mostrarem insuficientes. O que isso eu entendo, né? O psicólogo, ele vai fazer uma intervenção, né? Vamos supor que a mãe desesperada não vá na internet, né, Priscila, no Google e de cara, né? E queira saber um pouco mais, aí vai procurar uma ajuda especializada. E aí, como que funciona isso, doutora? Tem alguns protocolos, alguma coerência, né? A gente já sabe que a internação tem que ser um dos últimos vieses para poder deixar o sujeito recluso e que ele consiga entender toda essa dinâmica, inclusive pela ferramenta autoconhecimento, que ele vai mergulhar e vai fazer uma autoanálise. Enfim, existe um protocolo a ser cumprido nesse sentido? Essa frase, todos os recursos estiverem disponíveis, né, insuficientes, ela deixa margem a muita coisa, né, porque há muita dúvida, porque na verdade não tem protocolo, viu, Jairo? Eu diria para você que o protocolo é o vínculo que você tem com aquele paciente, aquela pessoa que está na sua frente. Então, assim, eu vou discordar de qualquer cena que seja feita a escondida do paciente, sem que isso não tenha sido falado isso para ele olho a olho. Então, eu vou chegar, vamos supor que meu paciente chama Zezinho, né? Eu quero ter falado para o Zezinho pelo menos uma vez, olha, Zezinho, você não está bem, eu estou indicando internação para você. Aceite, é para o seu bem, você está em risco. E aí ele falar textualmente para mim, não. Mas isso tem que ter acontecido. Né? O que eu discordo é de uma situação feita nos bastidores. Tipo assim, a família do Zezinho me procura, doutor, ele está quebrando tudo lá em casa, precisa internar. Aí no afã de tentar ajudar a família, tudo bem, faço o papel interno, mas eu não conversei com o Zezinho antes, né? Então, essa questão assim, de você proteger o vínculo acima de tudo, isso vale para vínculo familiar também. Por isso que eu falo, não transformar a palavra internação num tabu, numa palavra que não é dita. Não é dita, não é falada, de repente a pessoa acorda depois de várias injeções dentro do hospital. Aquilo é entendido como uma traição muito grande. Então, isso tem que ser falado para a pessoa, né? A família precisa dizer, o profissional precisa dizer, e a pessoa está se recusando. Você olha, mas você está entendendo que é necessário? Você precisa se internar, mesmo que você não queira? Então, isso eu entendo recursos insuficientes é isso. Mesmo com toda a explanação, com toda a insistência da família, dos profissionais que atendem, isso foi insuficiente, e aí sim a gente vai pensar numa internação, sempre prezando o vínculo, porque quando é feito dessa forma, você não perde vínculo com aquela pessoa. O paciente continua sendo paciente, porque depois que ele passar, aquela parte de desintoxicação passar, ele vai entender que você fez aquilo para salvar a vida dele. Já tive situações, assim, dramáticas,
e que depois continuam até hoje sendo meus pacientes, porque entenderam que era necessário, que a pessoa estava numa situação de vida ou morte quase, né? Uhum. Levando em consideração, há pouco tempo atrás, né, eu participei de uma intervenção feita nessa modalidade, e aí o sujeito não sabia que eu fiz parte para trazê-lo para dentro da instituição. E aí ele me contando como foi e tal, falei, tá, uhum. E como é que você se sente hoje? Não, eu tenho ódio da minha mãe, que o nosso combinado era para eu escolher a instituição, que o nosso combinado era para acontecer de forma diferente e tal, mas não aconteceu, eu fui pego de surpresa e parará, mas eu tenho ódio, tal, beleza. Depois de, acho que uns 2 meses, ele falou assim, você sabe de uma coisa? Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, no momento presente que se depara com a situação, o sujeito nunca vai gostar. Não sei o que vocês acreditam, mas a Bíblia fala que toda repreensão, no momento que é feita, não é bem sucedida. Mas depois que você pensa, por quê, motivo, razão, circunstância, aí eu consigo cair na real e falar, não, era o que precisava ser feito, né? E agora eu tenho mais uma outra pergunta para passar para a Priscila. Enfim, o tratamento involuntário, ele dura, em média, 90 dias. Né? Por que 90 dias? Se for pelo modo convênio, né, o convênio só disponibiliza essa vaga durante 90 dias. Pode ser prorrogado? Pode, mas muitas das vezes as pessoas não prorrogam. Não sei, um dos viés, uma das demandas é a questão financeira, e aí fica um medo da família. Pô, mas 90 dias é o suficiente para o meu filho voltar para casa? Será que eu não vou apostar numa coisa que eu não sei o que vai acontecer? Já aconteceu isso no seu consultório, doutora? Nos seus atendimentos? Sim. O momento da alta é um momento muito crítico, né? Esses 90 dias é algo que foi estabelecido com pouco respaldo técnico, sabe? Porque pode ser mais, pode ser menos. E a gente está falando de uma população que a dependência química como uma manifestação isolada, ela é uma exceção. A grande maioria das pessoas que chegam no quadro de dependência química vão ter alguma outra comorbidade psiquiátrica. Tá? Qual? Várias, desde depressão, ansiedade, pânico, até transtornos psicóticos, até transtorno de personalidade, déficit de atenção e hiperatividade, até mesmo espectro autista. Então, a internação é um período precioso para você conseguir definir se há outros diagnósticos e, se houver, você começar a fazer uma abordagem diagnóstica e terapêutica. Então, eu faço a supervisão do Hospital São Marcos e quando acontece do paciente, acontece, deles ficarem mais que 90 dias, é justamente por conta dessas outras comorbidades, transtorno bipolar. Então, isso que são situações que vão deixar o paciente mais vulnerável a uma recaída. Então, você tem que tratar, você tem que aproveitar esse período que você sabe que a pessoa está abstinente, está trabalhando em duas frentes ao mesmo tempo, trabalhando a motivação e trabalhando os outros diagnósticos. Realmente tem déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar a tratar. E aí, se às vezes acontece de estender aquela briga de convênio, como o Jairo falou, né? Passou de 90 dias, mas às vezes é necessário, porque se a pessoa não sai estabilizada mentalmente, não tem como. Vai haver uma recaída, né? Um quadro psicótico, se não está estabilizado, como é que a pessoa vai ter discernimento para parar de usar? E aí é um momento que a família fica muito fragilizada, não, justamente por essa expectativa de achar que sair resolveu o problema, e não é assim. O tratamento ele tem que continuar sendo multidisciplinar, e muitas vezes isso pode ser oneroso, um custo alto, né? Manter psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, medicação.
mas é necessário. A gente não está falando de algo que se resolve fácil, não é algo que a gente fala numa cura definitiva, é um tratamento para a vida toda, né? É um caminho cerebral que foi aberto, e que por mais que ele fique adormecido, ele está lá. Aquela via cerebral já foi traçada, né? E aí tudo vai ser feito no sentido de criar outras vias, outras ramificações que sejam mais interessantes para aquela pessoa que não o usa. Então, isso... Eu falo assim, que os casos bem-sucedidos que eu tive, né, e tive, graças a Deus, foram por conta que a família abraçou a causa, sabe? Então, a gente falava assim, não, tem que fazer... tem que ir na atividade física, tem que fazer aula de desenho. A minha amiga psicóloga que trabalha comigo, ela gosta bastante de encaminhar para fazer um trabalho manual, tem que ir na igreja. Então, a família que abraçou a causa, você consegue, né? Mas se não, aí fica mais difícil, realmente, as recaídas acontecem. Uhum. E por falar em família, e aí eu já deixo a Priscila falar, eu tenho aqui, para a gente divulgar, o site do Amor Exigente. Você que é um familiar, né, que precisa de ajuda, precisa de orientação de outras famílias, que você tem aí algum tempo para você perceber que o problema não é só o seu, mas também existem outras famílias sofrendo por essa questão. Procure aí o site do Amor Exigente e veja da tua região a sala mais perto de vocês, que vão te acolher lá, com certeza. Bom, Priscila, fica à vontade. Tá mudo, Priscila. Pronto. Aí. Bom, complementando aqui a fala da doutora, olha a importância que a família tem, porque nós entendemos que nós somos seres sistêmicos. A doença é multifatorial. Então, não envolve exclusivamente a internação, não envolve exclusivamente só a psicoterapia, a psicanálise, abrange todas as áreas, né? Então, o familiar está lá internado, família, busque uma rede de apoio, vá você fazer terapia, procurar um profissional, por que não um psiquiatra também? Porque nós adoecemos como família. Emocionalmente, nós ficamos assim de mãos atadas, totalmente sem saber o que fazer, né? Não só por não conhecimento, mas também porque nós achamos que o problema é sempre do outro. Não estamos entendendo essa multifatoriedade da doença. E aí é onde muitos voltam para um lar doente e não conseguem aí se desvencilhar dos gatilhos, né, emocionais e psicológicos que estão ali naquele contexto familiar também, né, porque ele vai sair de lá, ele vai voltar para sua casa, para minha casa, né, para a casa de quem convive. E aí, se nós estamos adoecidos, como faremos, né? Aí vamos jogar a culpa novamente no dependente. Você que não quis, você que não teve força de vontade, você é um vagabundo, você não tem responsabilidade, é fácil viver assim, e aí a gente vai tentando achar culpados, e a gente mesmo não assume nossa própria responsabilidade, porque não é fácil, é uma doença. Tem uma pergunta aqui, ó. Quais são os aspectos, doutora, levados em consideração para que se chegue nesse diagnóstico de dependência química? Tem alguns critérios diagnósticos, a gente segue aqueles critérios, mas basicamente esses critérios vão se falar de tolerância, que significa a pessoa precisar de quantidades cada vez maiores daquela substância para ter o mesmo efeito. Então, vamos supor o álcool. A pessoa começou tomando uma cerveja aos fins de semana, mas agora já tem que tomar 5 doses de destilado e com uma tendência de aumento. Então, isso chama-se tolerância. Segundo, é abstinência. A abstinência seria toda vez que a pessoa tenta diminuir ou parar de usar, tem sintomas de abstinência que vão variar de substância para substância. Então, no caso do álcool, como é um depressor do sistema nervoso central, quando você tenta diminuir
ou parar o uso de álcool, você tem tremores, sudorese, aquele suor excessivo, náuseas, vômitos, e até mesmo pode chegar num quadro de delirium tremens, que é uma situação até de urgência médica que pode levar à mortalidade, índice 10% de mortalidade para delirium tremens. Então, isso seria abstinência, e todos os outros critérios vão se falar a respeito do esforço mal sucedido para tentar parar de usar, tentou, mas não conseguiu, e perdas e prejuízos em todas as esferas diárias do indivíduo. Então, a saúde está ok, mas está perdendo amizade, teve prejuízo no relacionamento amoroso, está faltando do trabalho, ou está tendo prejuízo físico, sim, mas não está tendo nas outras áreas. E outros critérios vão falar assim da persistência do uso, apesar da ciência dos problemas. Tá? Mesmo sabendo que está fazendo mal, a pessoa continua usando. Está com enfisema pulmonar, mas continua fumando, por exemplo, né? Então, vocês veem que a dependência química, os critérios, não se fala da quantidade exatamente de cada substância, mas do prejuízo, e o prejuízo ele vai se espalhando em todas as áreas, né? A gente fala também bastante de estreitamento de repertório. O que significa isso? Se a pessoa antes ia jogar tênis, ia na missa ou na igreja, ia numa reunião familiar, ia no boteco beber. O estreitamento de repertório significa estreitar para só aquelas atividades que você poderia continuar usando a substância. Então, a pessoa abandona todas as outras áreas em que não é possível usar a substância para fazer aquelas atividades em que ele vai usar a substância. E outro critério é você perder muito tempo para adquirir aquela substância. Então, vamos supor que seja uma droga ilícita, então você vai perder tempo indo atrás de alguém que vende, ou mudando todo o seu trajeto, toda a sua conformação para conseguir usar, para conseguir encaixar o uso. Você muda a sua rotina pensando no uso, sabe? Então, assim, é um diagnóstico não tão claro, assim, certo? Às vezes você precisa conversar com a pessoa muito, ela se abrir com você para você, aos poucos, ir pegando os critérios e mostrando para a pessoa, né? E eu gosto bastante de aplicar algumas escalas, existem escalas para dependência química, de álcool, de drogas, porque a hora que a pessoa vê lá que deu uma pontuação alta, não sou nem eu que estou falando, é o teste que está mostrando para a pessoa, você não está vendo que você está tendo prejuízos, né? E aí também são ferramentas que ajudam, né, nesse sentido, de mostrar o prejuízo, a dependência instalada. Muito interessante. Aqui a gente poderia entrar agora no assunto voltado à família, de como que a família vai poder ajudar aquele Zezinho que foi para uma internação involuntária e, infelizmente, saiu da internação de maneira involuntária. Como que a senhora, assim, vê? Como que a senhora poderia nos orientar? Isso é uma situação bem complicada. Eu faria de tudo para que essa pessoa saísse não involuntária, sabe? Então, assim, talvez eu não ficaria satisfeita se eu fosse parte integrante dessa equipe de internação. A pessoa precisa entender o mínimo, assim, da necessidade, da problematização da questão da espera, né? Nem se for, Priscila, falar uma coisa assim, cada caso é um caso, né? Mas já aconteceu isso comigo, de eu prorrogar um pouco a internação da pessoa, justamente até eu perceber que pelo menos isso ela entendeu, a necessidade da internação ela entendeu. Porque senão, se você, vamos supor a seguinte situação, o Zezinho internou involuntário, e em algum momento alguém prometeu para ele, pode ser o médico, pode ser a mãe, a namorada, que ele ia ficar só 30 dias. Tá, mas eu prometo para você que são 30 dias. Isso pode ser um erro, porque chega no 29º dia, ele tá contando os minutos para ir embora daquele lugar e nunca mais aparecer na frente da família. Né? Então, assim, é importante você pegar as nuances, porque às vezes é necessário, é indicado você prorrogar a internação para realmente você ter certeza que a pessoa está conscientizada, tá entendendo, entrou em contato com a realidade dos fatos, para não sair e depois
barganhar, e às vezes pode barganhar para o resto da vida a tal da internação involuntária, dos 30 dias que ele ficou lá e não queria, tal. Então, assim, cada caso é um caso, tá? E a gente tem que ter muito, muito cuidado, não dá para a gente generalizar, mas a pessoa sair com uma situação involuntária vai ser muito, ainda involuntária, vai ser muito difícil, porque ele vai recair, né? É uma pessoa que vai recair e aí a família vai precisar de toda uma estrutura, de todo um suporte, até emocional mesmo, para começar todo o processo de novo, né? Toda a espiral de novo, né? De, de resgatar essa pessoa, de insistir em relação ao tratamento. Começa tudo de novo. Mas o amor é assim, né? A gente faz quantas vezes forem necessárias, não é? For preciso 2, 3, 5, 10 vezes para resgatar uma pessoa, não é? E aí eu acho que é nesse ponto que as famílias acabam soltando a mão, né? Abandonando, não é abandonando, porque a família fica de mãos atadas. Se a pessoa não quer, ela passa por 3, 4, 5, 6 internações involuntárias e ela não tem esse despertar, né? A gente fica pensando que como será esse despertar? Não é através, talvez, de uma internação involuntária. Sim, sim, exatamente. E já atendo uma mãe especificamente que ela desistiu, de certa forma, de ajudar o filho, e eu acolho ela. Não vou falar para ela que ela deve fazer, mas porque ela já foram inúmeras vezes, inúmeras. E realmente ela não tem mais suporte não tem mais estrutura psicológica para viver isso de novo. E eu entendo e acolho como médica. Realmente que ela não tem mais estrutura. Se o rapaz, o filho dela precisar, ele precisa de outras pessoas que o ajudem a procurar uma internação, mas que a mãe mesmo não tem mais estrutura. Então, cada caso é um caso, né? E a gente está falando também de uma população, é lógico, vai ser uma minoria, mas tem pessoas com transtorno de personalidade, pessoas com tendência à sociopatia, psicopatia, também dentro do rol de dependência química, né? Se você pegar os critérios de transtorno de personalidade antissocial, 90% tem problemas com álcool e drogas, né? Faz parte dos critérios. E a gente não pode negar isso. Tem pessoas que simplesmente não vão querer melhorar. E o que a gente pode fazer, né? Tem pessoas que não vão querer ser recuperadas. A gente precisa entender também até onde vai a nossa capacidade de atuação, né? Uhum. Tem algumas falas que eu ouço, e a senhora deve ouvir muito, Jairo, também, vindo das famílias, que eles não entendem que a pessoa... eles acham que a pessoa ela é doente, né? Eles ouviram essa palavra, doença, ela é doente e parece que ela está abduzida, ela não sabe o que ela faz. Uhum. Ela não pensa, ela não sente, então a família está todo instante querendo tomar decisões por ela, dizendo o que ela tem que sentir, o que ela tem que falar, o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer, né? Como se aquela pessoa não tivesse mais vontade própria. Eu não sei se vocês ouvem muito isso, mas eu ouço muito. Eu preciso fazer isso por ele. Se eu não internar ele, não tem quem faz, sabe? Ele não vai fazer isso nunca. Então, a família está sempre tomando a frente, né? Tanto para resolver os problemas que a dependência causa, tanto para que ele viva a própria vida dele. Até que ponto, doutora, isso ajuda? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Priscila? Porque uma situação de internação, mesmo a voluntária, a gente precisa ter muita ciência que você está tirando a autonomia daquela pessoa, daquele indivíduo. Internar alguém é você se responsabilizar pela vida da pessoa enquanto aquela pessoa está internada. Isso é muito sério. Então, você tira momentaneamente a autonomia daquele indivíduo. Mas essa autonomia precisa ser devolvida aos poucos. Certo? E aí a família, às vezes, por uma dinâmica familiar bem complicada, não consegue ir devolvendo essa autonomia para a pessoa. Erra na mão, né? E depois de, sei lá, meses, anos da internação, ainda não deixa a pessoa dirigir, não deixa a pessoa... Você quer sair de casa sozinho, não deixa fazer... limita demais, segura demais e perde a mão nessa autonomia.
Por isso é fundamental, não tem como não ter um acompanhamento profissional, porque é o profissional que vai balizar e falar assim, olha, não, agora já dá para você, vamos combinar, vamos fazer o combinado? Daqui para frente dá para a gente liberar isso. E aos poucos ir retomando a autonomia. Porque senão você engessa a pessoa naquela situação de dependência, não mais química, né, mas uma dependência emocional, dependência financeira daquela família. Você engessa a pessoa como doente. Uhum. Você engessa a pessoa como doente. Isso acontece, sim, é muito frequente e por isso que eu falo, não dá para você tratar o dependente químico sem tratar a família. É um contexto, né? O doente ele só está inserido numa dinâmica que muitas vezes pode ser doentia também, né? Uhum. Isso aí, gente. Que bate-papo, hein? Que bastante coisa bacana aqui. Deixa eu aproveitar um pouquinho, dar boa noite para o pessoal que está entrando. O Marcos. O Marcos é um baita de um terapeuta aí que na rede social está fazendo um movimento bem interessante. Nosso parceiro aqui também já veio para cá, bater um papo com a gente. A Márcia também é uma parceira do canal Recuperação em Foco, tem aqui mantido fiel aqui nas nossas lives e também faz parte da galera da codependência. Obrigado vocês que estão vindo para cá. Tem a doutora Miriam também, que é a nossa parceira. Boa noite. A Maraísa. Maraísa, obrigado também de você estar aqui com a gente, escutando um pouquinho sobre o que a gente propôs para a gente discutir aqui hoje. Eu tenho uma questão bem... Isso também faz parte do nosso contexto. Quando uma família, doutora, vai procurar, por exemplo, um CAPS, está totalmente preocupado com a situação do filho, e aí ouviu falar que existe um CAPS-AD. E lá existe um protocolo a ser seguido. Né? Tem os profissionais a serem direcionados, e aí existe uma briga entre comunidade terapêutica e CAPS-AD. Né? Parece que a interlocução não funciona. Era para ser funcional, assim, 100%. Mas não ainda funciona, né? E aí a família totalmente dilacerada, às vezes não sabe o que fazer, naquele desespero todo, acaba não ofertando mais para o filho ou para o ente querido a permanecer no CAPS. Porque ele, assim, o dependente químico que está no uso crônico, ele tem uma séria maneira de não se adaptar às coisas que são sugeridas, né? E isso, inclusive, dentro do tratamento. Dentro da instituição, seja ela de qual modalidade de acolhimento, ele tem a séria, essa questão muito forte de não se adaptar. Mas, quando se depara com o CAPS, por mais que estejam ali todos os profissionais direcionados para ele naquele momento, parece que tem uma resistência da família. Que parece, não, meu filho precisa de uma coisa mais forte, uma coisa mais, né, que dê um susto. Tá, mas será que a família está a fim de fazer uma intervenção desse jeito que a gente está conversando aqui? Porque, assim, o que aparece para mim é assim, o que a Priscila falou, exatamente. A família quer, de fato, ser o propósito da cura do filho. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o dependente químico, se ele não tiver um start na cabeça dele, ele nunca vai querer voltar. E agora, falando aqui ao vivo para vocês, eu tenho um conhecido, né, que nessa jornada toda, ele falou assim, eu nunca vou deixar de usar a minha substância. O vínculo que eu tenho com ela, eu amo usar a minha substância. Então, eu vou trabalhar, vou usar, eu nunca vou parar com esse... Assim, é a decisão dele. Só que eu, por exemplo, não consegui fazer isso, trabalhar, ter as minhas responsabilidades, fazer meu uso e dar continuação à história da minha vida. Eu fui compulsivo ao máximo grau, se existe isso. E aí uma pergunta, será que existem essas famílias mesmo, estão
dispostas a fazer essa intervenção com o filho, quando vão com o CAPS? Como é que é feita essa proposta do CAPS, dessa recepção em primeiro momento? Quem trabalha com dependência química tem que estar muito ciente de que quem tem que ser flexível é o profissional. No sentido que são, como você falou muito bem, Jairo, é uma população, às vezes, que tem dificuldade para se adaptar. Então, o profissional, ele tem que estar disponível, ele tem que estar mais disponível que outras doenças, outros transtornos. É diferente você tratar um depressivo ou até mesmo um bipolar. O dependente químico, às vezes, se ele procurar aquele dia, aquela hora, você tem que dar um jeito de encaixar ele na agenda. Mas não, peraí, hoje não dá, mas veja bem, venha no dia 10, às 2h15, que eu converso com você, eu encaixo você. Não, ele já desistiu, era janela de oportunidade. Uhum. Né? Então, a equipe de CAPS AD precisa ser treinada para ter esse fácil acesso. O acesso tem que ser muito fácil, né? Porque o sujeito chegou lá, pelo amor de Deus, me ajuda, tem que ser na hora. Mas espera aí, ajudar como? Não, eu quero internar. Não pode ser, vamos ver, não, veja bem. Não, se você quer internar, então vamos ver agora uma vaga para você em alguma clínica. Né? Então, a equipe tem que estar muito pronta, porque senão você perde aquela pessoa. Né? É a janela de oportunidade. Em relação à família, é aquela questão do imediatismo, né? Quando vai chegar no desespero, e aí se você falar, não, vamos conversar, vamos chamar o paciente, vamos fazer para a pessoa, a família está querendo internar, então resolve a coisa, me devolve daqui a 30 dias ele pronto. E não é assim. Seria muito bom se fosse, mas não é. Né? Então, aí, um outro aspecto que a equipe de um CAPS tem que estar muito ligada, assim, muito atenta, para ver assim, qual que é a motivação dessa família, qual que é a motivação do paciente, né? Porque, às vezes, as coisas podem ser um pouco distorcidas também, né? A família supervalorizar ou menosprezar, então, entender muito bem qual que é a dinâmica daquela família para poder usar e não ser manipulada pela situação. Porque pode acontecer, obviamente, né? E aí, assim, a questão dos CAPs não conversarem com as comunidades terapêuticas, isso não poderia acontecer de forma alguma, né? É uma rede, como eu falei, assim, a gente está enxugando gelo, então não dá para fazer assim, com esse eu vou falar, mas com esse eu não vou falar. Não, vamos falar com todos, para tentar padronizar o máximo possível e melhorar a comunicação, porque todos são importantes. A igreja X faz um trabalho em tal bairro. Essa igreja vai fazer parte da minha rede de atuação, né? Os grupos de autoajuda, todos vão fazer parte dessa rede de apoio. Porque tem algumas pessoas, pacientes que vão se identificar muito com NA, muito. Então, tem pessoas que simplesmente não querem, não vão, se sentem expostos. Tem todo tipo de paciente. Então, a gente vai ter que definir e ajudar a pessoa a procurar o melhor tipo de tratamento, né? Outra coisa, faz parte dos critérios também, porque quando a gente trata com dependente químico, ele procura um consultório, às vezes até o CAPS, mas ele quer resolver um problema judicial. A intenção dele não é nem tanto a droga, mas não é que eu vou mandar embora essa pessoa porque ele não está querendo tratar. Não, eu vou aproveitar essa deixa. Não, tudo bem, você quer que eu eu resolva esse problema do INSS, vamos supor. Tudo bem, eu vou, mas vamos aproveitar e falar sobre o seu uso? Aproveita, deixa para trazer a pessoa perto de você, assim, para abordar a questão do uso, da dependência. Porque a tendência natural que a gente tem é falar assim, não, aqui não é para isso, que é outro departamento, isso você tem que... Mas o dependente químico, o pensamento tem que ser diferente. Justamente porque a gente está lidando com uma situação que muitas vezes vai ter negação, vai ter resistência para se tratar a dependência química. Então, você precisa aproveitar tudo o que está em torno para trazer a pessoa para o tratamento. Muito bom. É contigo, Priscila. Esqueci o microfone de novo. Olha, já estamos aqui há 1 hora e não parece, né?
Pois É um assunto que, nossa, a gente vai falando, são tantas coisas, tantos viés, tantos pontos de vista, um vai puxando o outro e a gente passa a noite toda aqui falando, né? Falei para a doutora Vitória que ia demorar uns 40 minutos, já estamos aqui há 1 hora. Ô, Jairo, se tiver alguma pergunta, eu não estou conseguindo ver os comentários. Pode passar já para a gente poder terminar. Eu pedi para o pessoal fazer uma pergunta aqui no WhatsApp, mas vamos lá, tem alguns minutinhos. Pessoal, se vocês quiserem colocar uma pergunta, Márcia, que está aqui, Marcos, Benedita, está acenando para a gente aqui, façam perguntas, Maraísa também, façam perguntas, faz toda a diferença quando a gente tem a interatividade aqui. Eu já tenho mais uma aqui, mas eu vou deixar para... Vamos ver se a gente consegue uma pergunta dos telespectadores. Bom, vou aproveitar também. Agora o Recuperação em Foco está sendo transmitido internacionalmente por conta de uma parceria que aconteceu, né? E aí a nossa responsabilidade aumentou, né, doutora Vitória e Priscila? E a primeira vez da doutora Vitória no canal, que seja a primeira de muitas oportunidades que venham por aí, que a gente possa trazer outros temas bem pertinentes para a gente discutir. E vou deixar para vocês aqui também, né? Escrevam nos comentários se vocês querem saber um pouco mais de alguma coisa, né? Alguma dúvida que vocês tenham aí, que a gente possa trazer profissionais, ou até mesmo a doutora Vitória, outra oportunidade, a gente poder conversar aqui, seria interessante também. A gente vai estar colocando na rede social, vou fazer um cardzinho depois, da TV que a gente está sendo transmitido, e só tenho a agradecer às pessoas, né? Porque, como se diz, né? Eu gosto de falar sobre qualidade de vida, gosto de falar sobre tratamento, gosto de ter essas oportunidades. Antes de mais nada, agradecer a Deus, né? Por nos dar essa janela de oportunidades, né, doutora Vitória? Para as pessoas nos assistirem, né? Bem certo que a live fica gravada, depois fica lá na rede para as pessoas acessarem quando quiserem. Faz toda a diferença quando a gente faz o que gosta, né? E falar sobre dependência química e outras questões que são atreladas, para mim faz toda a diferença. Porque, além de ser algo que eu gosto, existem a demanda, né, que está aí de pessoas precisando de informação. Agora a gente teve aí um congresso do Amor Exigente, foi uma bênção, né? O pessoal foi, mesmo as famílias foram lá em Serra Negra, participaram bastante, isso faz a diferença, mostra o quanto são sedentos de informação, né? O nosso público aqui são públicos que são dependentes químicos, são pessoas que atuam na área da dependência química, são donos de instituição, profissionais muito bem amparados aí, por cursos, enfim, os comentários que vêm são bem interessantes. E, deixa eu ver aqui, tem um parabéns para nós, a Orlandina. Alguém conhece? Eu conheço, a Orlandina é minha colaboradora, amiga. Legal. Obrigada por nos prestigiar. Ela está sempre aqui, todas as quartas-feiras. Pois é. Obrigado, Orlandina. Continua conosco, acesse o canal, digam lá, façam seu like lá, né? Acesse o sininho, faz toda a diferença para o nosso engajamento. Bom, a minha última pergunta aqui, como que despertou a doutora Vitória para esse lado da dependência química? Desde quando, assim, que aconteceu esse amor, né? Bateu mais forte aí, pelo esse público, né? Eu falo que é um público meio problemático, né? Porque, assim, enquanto eu estava no uso compulsivo, eu era um Jairo. Eu acho que depois da dependência química e depois que aconteceu o despertar, eu sou uma outra pessoa. Bem certo que eu sou cheio de falhas, sou cheio de erro, tenho, né? Mas eu consegui frear, estacionar essa questão. E aí, a minha vida toda eu vou podando os meus comportamentos para que eu não precise mais daquele subterfúgio, né?
E como que foi, assim, esse despertar para a dependência química e resolver atender essa demanda, esse público aí? Olha, Jairo, foi muito interessante, porque foi algo não planejado, sabe? Eu terminei a residência, quando eu entrei na residência em Ribeirão, eu pensava em fazer infantil, né? Psiquiatria infantil. Mas aí acabou que me desencantei pela infantil, resolvi trabalhar, entrar no mercado de trabalho, coisa e tal. E aí eu fui contratada por um serviço de Campinas, Cândido Ferreira, para fazer 40 horas semanais na internação para dependência química. E aí eu tive a felicidade de pegar uma equipe muito boa, que eram pessoas formadas em entrevista motivacional, entrevista anti-recaída, a Andrea Galati, a Giovana, que ainda continua em Campinas, um pessoal que estudava muito. E aí eu me apaixonei realmente pela área, sabe? E aí, enquanto eu ainda morava em Campinas, eu fiz o mestrado na Unicamp com a doutora Renata Azevedo. E aí, e aí a coisa só foi crescendo, só foi aumentando o meu interesse, né? Quando eu mudei, agora atualmente moro em Jaboticabal, mas a dependência química sempre me acompanhou por onde eu fosse, né? E aqui agora tem um hospital da cidade que se tornou um hospital psiquiátrico, né? Passou por toda uma reestruturação. Hoje é um hospital que forma psiquiatras, né? É uma residência em psiquiatria. E lá eu atuo supervisionando uma equipe de residentes, então, na dependência química. Então, é uma área que eu gosto, porque para mim é um desafio muito grande. Diferente do restante da psiquiatria, por mais que novos medicamentos, na dependência química nunca vai ser só remédio. Nunca vai ser só remédio. Até semana passada começou a se falar a respeito de uma possível vacina, né, para cocaína. Tomara realmente que isso tenha eficácia, que isso seja patenteado, tudo, mas a gente sabe que não é só isso. Né? Tudo que envolve comportamento, mudança de hábito, não é tão simples assim. Você mudar a consciência, a decisão de uma pessoa. E eu sempre fui muito espiritualista, né? Tenho uma vertente de assim, também me acompanha onde eu vou, e eu acredito muito no despertar espiritual, como você falou, né, Jairo? E na dependência química é que a gente vê isso com mais clareza, né? Porque não é só a medicina, tem uma coisinha a mais, tem uma decisão a mais que a gente sabe que às vezes não é só desse plano, sabe? Uma coisa que. Mas a gente vê acontecer. Simplesmente a pessoa que estava sem alma, né, sem aquele olhar parado, volta a brilhar os olhos. E o que é isso? A gente não sabe, né? E talvez a gente nunca saiba, mas a gente presencia isso acontecer. E eu acho isso muito, muito precioso mesmo. Muito bom. É tão comportamental que eu conheci uma pessoa que ficou muitos anos viciada no álcool. E aí, por um motivo, por um despertar espiritual, essa pessoa, por consequências, essa pessoa não fez mais uso da substância. Só que essa pessoa continua convivendo com as mesmas outras pessoas, nos mesmos lugares, com os mesmos padrões. E ela me confessou o seguinte: eu fico no meio de todas essas pessoas e no outro dia eu acordo de ressaca. Coisa. Olha só. E em uma das visitas que eu estava, numa comunidade, um rapaz estava tomando refrigerante e ele ficou com sintomas como se estivesse alcoolizado, porque ele estava imaginando que estava tomando outra bebida. Sabe que uma época eu trabalhei 4 anos no Bairral, no Instituto Bairral que fica em Itapira, e sempre, até hoje, tem festa junina, né, na época do junho e tal, e logicamente tinha quentão sem álcool, coisa todas que dava. E tinham as pacientes que ficavam com efeitos, pareciam intoxicados mesmo. Muito interessante, né? Como que o contexto pode mudar tudo, né? E que vem reforçar o que a doutora colocou, não é? É muito comportamental do que... porque se fosse só físico, a pessoa ia ficar 30 dias, 90 dias na desintoxicação e pronto, o problema estava resolvido. Não é?
né? Porque existem estudos que confirmam que em algumas substâncias, dependendo do padrão, fisicamente, organicamente, não temos mais nada. Uhum. Mas então, o que justifica a pessoa ter tantas recaídas depois de tantas internações? Não justifica, né? Sim. Pois é. Bom, até o DSM-5 está trazendo que tem um viés espiritual agora, né? Tem um quezinho a mais aí, né? Tem, viu? Mas a psiquiatria, ela tá dando a mão palmatória, né? Cada vez mais, porque não tem como. A gente sabe que as pessoas que têm qualquer que seja atividade espiritual, a evolução da saúde mental é muito melhor, é discrepante, né? Uhum. Bom, só para a gente finalizar, eu vi aqui. Eu faço parte da ABAD, não sei se a doutora Vitória também faz. Sim, fiz a inscrição para o congresso esse ano, estarei lá. Legal. Isso é importante, a gente está a par aí das pessoas e das informações bem quentinhas aí, né? E também eu acesso aquele canal do Instagram do CISA, oficial também, que tem bastante conteúdo legal, e fala assim, ó, o álcool anula os sentimentos de culpa, remorso e vergonha. Então, quando eu bebo, eu fico fora de si, fora da realidade. E quando eu uso outras drogas também. Então, queria deixar esse último pensamento aí. Vocês querem fazer as suas considerações finais para a gente já ir encerrando? Fique à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, Priscila, Jairo, para mim foi um prazer imenso estar com vocês. Me coloco à disposição para outros momentos que a gente possa conversar, foi muito leve, foi muito tranquilo, e quanto mais divulgação de conhecimento mesmo, né, Jairo? O trabalho que vocês fazem está de parabéns, porque é um conhecimento embasado, conhecimento técnico e de fácil acesso, gratuito, para pessoas em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, literalmente, né? Então a gente tem mesmo que divulgar e também ser uma fonte de esperança para as pessoas, porque quando as pessoas procuram uma informação baseada em conhecimento mesmo, pode fazer muita diferença, realmente pode tornar um começo de uma recuperação. Obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Mais nossa. uma vez, doutora, nós que agradecemos, né? A sua participação com certeza contribuiu com a vida de muitas pessoas que já assistiram e vai contribuir daquelas que ainda vão assistir, né? Nossa eterna gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade, Jairo também, pela abertura do canal. E a intenção é essa, né? Levar o conhecimento, como a doutora disse, hoje o conhecimento está ao toque, né? A facilidade de termos conhecimentos bons, conhecimentos embasados. E é isso que eu acho que faz a diferença e faz a gente ser humano melhor e pode trazer esperança para a vida de outras pessoas. Minha eterna gratidão. Obrigada. Tamo junto. Eu vou divulgar o canal de vocês, pode? Claro. É esse mesmo? Isso, muito obrigada, é esse mesmo. Então tá bom. Da Priscila esse, o @ e da doutora Vitória também. Acessem lá, tem bastante conteúdo legal. Vocês vão ser muito bem acolhidas lá e desfrutar de um baita material que tem lá. Bom, obrigado a vocês duas, obrigado a vocês que vieram também nas redes sociais, tanto você que veio pelo Facebook e você que veio pelo YouTube. Eu estou aqui de olho nos comentários, nos joinhas. Obrigado de verdade. E tamo junto. Amanhã tem mais uma xará sua, Priscila Presente. A gente vai estar falando de uma coisa bem interessante aqui também. Pessoal, todos com Deus, um abraço grande para vocês e até a próxima. Vocês esperam só um minutinho para a gente encerrar, tá? Uhum.